som. Declaro aberta a quarta oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, composta pelos seguintes vereadores: Luiz Fernando Vailate, Everaldo Dalpoço, Mário Dionísio Mose, Célio Adolfo Francisco e Maurício Bruckveld, que não participou de nenhuma reunião até agora. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a gestão de recursos públicos da Secretaria Municipal de Educação, foi criada por meio da Resolução número 9 de 2023, aprovado pela mesa diretora desta Casa Legislativa em atendimento ao requerimento número 32 de 2023. Seu principal objetivo é apurar supostas irregularidades e atos que possam afetar o interesse público no âmbito da Secretaria de Educação. A quarta oitiva, com a senhora Luciana Maria de Souza Nascimento, secretária de Gestão e Controle, é crucial para esclarecer as supostas irregularidades na gestão de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Luciana foi controladora interna da Prefeitura Municipal de Penha no ano de 2022, sendo responsável pela análise dos pedidos, licitações, pagamentos e demais recursos financeiros do município. Seu depoimento é fundamental para esclarecer questões de controle interno, fiscalização e orçamentárias, pois ela estava à frente do órgão fiscalizador interno do município à época dos acontecimentos em investigação. Diante dessa circunstância, a convocação por meio do ofício número 105 de 2024 reforça a importância dos esclarecimentos diante da CPI. Senhora Luciana Maria de Souza Nascimento, ao iniciarmos o seu depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, é imprescindível que a senhora se comprometa a relatar os fatos com a mais absoluta veracidade, pois as informações que fornecer serão essenciais para a nossa investigação sobre as alegadas irregularidades na gestão de recursos públicos da Secretaria Municipal de Educação. Agora passo a palavra para o nosso relator italiano. Boa tarde, presidente Ferrão, boa tarde, Celinho, boa tarde, Luciana, obrigado por se fazer presente, doutor Patrick, doutora Celi, a Júlia, nossa relatora, que vai transcrever as informações. Senhora Luciana Maria de Souza Nascimento, poderia descrever sua função atual no município de Penha e qual era sua função no ano 2022? Boa tarde a todos. Estou aqui desde já para esclarecer tudo que me for da minha competência. E na época eu entrei em maio, se eu não me engano, no início de maio de 2022 no controle interno. Eu trabalhava antes de gerente de turismo. Em maio eu entrei como secretária adjunta do controle e depois logo após eu passei a secretária de controle, controladora interna. Antes eu era adjunta, depois eu passei a controladora interna. E após veio um pedido do Ministério Público que teria que ser o controlador interno efetivo, aí a Gláucia fez o concurso, assumiu, e eu passei a ser secretária de Gestão e Controle, que é o que eu exerço até o momento. Só para esclarecer, Luciana, então tu entrou em maio de 2022 e saiu em que época, em que data?
de 2020. Tu saísse em 2022 ou 2023? Eu saí de ser controladora em, acho que é começo de março, por aí, de 2023. E comecei a ser secretária de Gestão e Controle. Obrigado. Alguma pergunta, Salim? Como controladora do município, poderia explicar quais são os procedimentos adotados para assegurar a conformidade da gestão dos recursos públicos destinado à Secretaria de Educação com as leis e regulamentos vigentes? Como controladora do município, poderia explicar quais são os procedimentos adotados para assegurar a conformidade da gestão dos recursos públicos destinado à Secretaria de Educação com as leis e regulamentos vigentes? Quem faz a gestão do dinheiro da educação não é o controle interno. Quem faz a gestão é o secretário da pasta. Não é o controle. O controle interno averigua documentação. É o secretário da Fazenda, da Administração, que trabalha com a finança, e o secretário de Educação, ele recebe uma verba para ele trabalhar naquele ano, e ele tem que fazer tudo que ele tem para fazer de acordo com o que ele tem de verba para o ano. Não é o controle é documentação. Eu acho que tu não entendeu essa pergunta, eu vou reformular ela. Como controladora, tu pode explicar quais são os procedimentos adotados para assegurar a conformidade da gestão? Tu é controladora interna, correto? Tu deve estar controlando os gastos das pastas, não é isso? Tu não fica verificando como é que está? Não acompanha? Acompanhar o que tem de verba para ser gasto? É isso que tu está perguntando? É essa a pergunta? É assim, ó. Vamos de novo. Eu queria que tu explicasse, nós queremos que tu explicasse, quais são os procedimentos adotados para assegurar a conformidade da gestão dos recursos públicos destinados à Secretaria de Educação, dentro das leis vigentes. Não tem controle nenhum sobre isso. Não, é que o controle interno não controla a verba. Ela não controla a verba, eu não tenho acesso quanto tem, quanto não tem para gastar em determinada pasta. Isso não é comigo. Entendeu? O que eu faço? A secretária de Educação, por exemplo, ela acha que tem que ser comprado tantos livros para a educação. Ela vai fazer a solicitação dela, ela vai controlar os recursos dela, quem controla é ela. Eu vou verificar e controlar a documentação que ela me envia para que seja feita a compra desse determinado, enfim, livro, uniforme, o que quer que seja. Se ela está fazendo da forma correta e tal. Lógico que quando a gente vê que é uma demanda muito grande, a gente conversa, vai na secretaria, quando a gente nota que a demanda é grande. Mas controle financeiro, quem faz é a Secretaria de Administração e Fazenda, os contadores, enfim, juntamente com a secretária da pasta. Pergunta, Salim. Houve alguma medida ou ação específica implementada para tentar conter ou ajustar os gastos da Secretaria de Educação ao orçamento disponível? Na época que começou todo o processo, eu estava na Secretaria de Controle, os pareceres de contratação, depois de fazer todo o trâmite, porque os pareceres de contratação, eles começam na Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Educação, ela tem uma planilha, que isso não é de meu entendimento, porque eu não entendo lá do trâmite da educação, mas eles têm uma planilha e eles, eu, por exemplo, eu preciso de
4 professores em determinada escola, vamos dar um exemplo. Daí eles vão convocar o RH para que o RH convoque esses professores que precisa. O RH vai entrar em contato com a secretária de administração e vai, que na época era o Eduardo Bueno, que vai informar para ele que precisa, e ele vai dar o aval, pode contratar, o RH faz a convocação. Depois de feito a convocação, não tem mais o que voltar atrás. Feito a convocação, não se volta mais atrás. Depois que é feita a convocação, conferido a documentação deles, pedido para que eles apresentem o documento, é enviado para o controle interno, para que o controle interno consiga averiguar se toda a documentação está certa, se o que pede ali de documentação está tudo certo, e mandado para frente. Visto eu que estava vindo uma demanda de contratação muito grande, que os gastos estavam muito grandes, muita solicitação da educação, enfim, eu resolvi em loco averiguar. Na época, era a colônia de férias que estava tendo. Então, são 4 creches que têm colônia de férias aqui no município, geralmente. Então, eu comecei pelo Anjos do Itapocorói. Foi a primeira creche que eu fui. Chegando no Anjos, na colônia, tinham 44 crianças para 44 profissionais. Um profissional por criança. Eu já comecei a ver que tinha alguma irregularidade e comecei a achar onde é que era a irregularidade. E daí, em outras creches, que eram 19 crianças para 20 e poucos profissionais, e por aí vai. Por certo, eu me achei no direito de sentar com o prefeito e informar a situação que eu estava vendo, dentre outras coisas que foram vistas. Aula excedente para profissionais que não estavam cumprindo nem as aulas 32 deles, e estavam ganhando excedente. E aí tu sabe que um lá, um cá, outro lá, tu vai ver, o rombo é grande, né? E daí eu conversei com o prefeito e achamos por certo, como não somos juízes de direito, de dizer de quem está certo e quem está errado, achamos por certo abrir o processo administrativo daí então para apurar todos os fatos. Secretária, posso falar já, Júlia? Tem certeza? Daí eu espero. Fique à vontade. Posso falar? Secretária, em que época, tu lembra qual foi a data, mais ou menos, que vocês perceberam essa discrepância, que tu fosse em loco, e provavelmente tens documentação, né, feito em doc para ter documentação, que tu visse isso, né? Aí eu comecei... Só um momentinho, só para mim. Porque é o seguinte, pelo que eu entendi, tu fosse em loco e percebesse que tinha um professor para cada aluno, né? Que tinha 44... Não é um professor, é um profissional. Só um momentinho. Eu vou tentar completar. 44 alunos, 44 professores, né? Quando tu percebeu isso, que tu fosse em loco, tu tens algum documento que foi passado para tu ter isso documentado ou não? Eu enviei quando eu vi essas irregularidades, quando eu vi muita contratação, a primeira atitude que eu tomei foi chamar a secretária, na época Maria Juraci, no controle interno, para nós termos uma conversa, averiguar, porque além do que eu tinha visto, ainda tinha uma pilha de contratação para ser feita para educação. Então eu chamei ela e perguntei para ela se realmente haveria necessidade, porque como eu te expliquei a todos, eu não sei quantos professores, eu não entendo do quadro de quantos professores tem que estar. Na época, a minha secretária adjunta era a Ticiane trabalhava na educação, já entendia um pouco mais, né? E eu mandei um doc dia 16 de agosto, pedindo o seguinte: boa tarde, senhores diretores, solicito com urgência até o dia 18 de agosto de 2022 a relação dos últimos 3 meses de informações abaixo: lista de funcionários, certificado ponto, quadro funcional, mapeamento de turma, quadro de horário geral, quadro de horário por professor, de todas as escolas, para a gente confrontar as informações. E a secretária Maria Juraci, eu chamei ela, fiz uma ligação para ela, falei que eu precisava conversar com ela e pedi para ela comparecer na Secretaria de Controle. Ela esteve na secretaria e eu falei para ela que eu tinha visto muito profissional eu me refiro a merendeiro, monitor e professor, né? Me refiro a todos.
e que eu tinha ido na creche e tal. Ela se alterou comigo. Estava eu, a Tiziana, ela e a Angélica. Na época, a Angélica trabalhava junto na educação, mas ela estava só entregando um documento. Ela pegou só uma beiradinha, ela nem assistiu direito. Mas ela berrou, se alterou, disse que eu não entendia de educação, disse que de educação quem entendia era ela, disse que eu não entendia de lei, disse isso e aquilo. Eu falei que eu iria conversar com o prefeito e a gente iria tomar todas as providências que tivesse que ser tomado. Né? Tanto que a secretária, por ela não teria saído da Secretaria de Educação. Ela foi exonerada por conta até dessas questões e a gente averiguar o que estava acontecendo para não aumentar o que poderia estar irregular, né? E aí foi aberto o processo administrativo para apurar. Só para não deixar passar. Esse processo, tu falaste que isso aí foi mais ou menos no mês de agosto, né? Que eu mandei pedindo a documentação, mas vinha já um pouco antes. E esse processo, as questões. E esse processo administrativo que tu estás falando foi que época, tu lembra? Eu não me lembro quando foi a data que foi aberto. Mas foi ainda em 2022? De cabeça eu não sei te dizer. Tá, mas bom. Lá na Secretaria de Administração eles vão saber te informar direitinho. Obrigado. Quem tinha a autoridade final para autorizar... Só um minutinho. Vou fazer uma pergunta. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Quando você teve lá na UANJ de Itapocoró e constatou que tinha mais professores que alunos, só uma pergunta. E depois você falou também que foi mandado mais documentação para contratar professores. Você tem esse documento de mão? Que foi enviado? Sim. Não, porque não fica com a gente a documentação de ninguém, não pode ficar no controle. São documentações das pessoas que são contratadas, entendeu? Mas não fica com a gente. A secretaria ou tem. Ou a gente contrata ou a gente devolve para o RH tomar as providências, entendeu? A Secretaria da Educação que fica ou o RH? E não era, vou deixar claro novamente, que não era mais professores do que aluno. São profissionais dentro da unidade. Sim, sim. Não é tudo professor. Certo. Não tenho comigo. Alguns foram devolvidos, foi de volta para a Secretaria de Educação, outros ela julgou que tinha que ser necessário, a gente contratou, entendeu? Porque são vários tipos. Tem professor de educação física, tem professor de educação religiosa, tem professor de... E é como eu falo, quem cuida da pasta é o secretário. O prefeito já coloca cada pasta um secretário, que é o cargo de confiança dele, para que veja e gerencie da melhor forma possível. Então, ela sendo a secretária de Educação, quem sabe dizer se na escola Rubens precisa de 10 professores disso, 5 daquilo, 4 monitores e 3 faxineiros, é a educação. Eu não posso dizer que não. Eu não posso chegar na secretaria e dizer não pode. No montante, na quantidade grande, visto que tinha toda essa quantidade, que poderia ter sido contrato que foi renovado, que não tinha necessidade de ser renovado, tendo vista que tinha essa grande quantidade de profissional. Então, vários contratos que não haveria necessidade de ser prorrogado ou renovado, tendo tantos profissionais já para trabalhar, entendeu? Então, eram cortes e gastos que poderiam ter sido feitos, em vez de colocar. Tanto que os próprios profissionais, quando eu sentei para conversar e falei, nossa, uma das salas tinham 4 crianças e 4 profissionais, em uma das salas que eu entrei. Eu falei, nossa, um para cada? Às vezes vem 1, 2, até a gente conversou na questão de revezar, né? Um pouco vem um dia, um pouco vem no outro, entendeu? Então, era uma sobra boa de profissional. Isso tudo acarreta na folha e automaticamente acarreta no financeiro, né? Por isso que, na época, até era um orçamento de 55 milhões, foi gasto 72, se não me falha a memória, sendo esses 7 milhões de recurso próprio, porque o que veio do Fundeb, que o Fundeb é 60-40, 60% para usar com folha, 40% para usar com reformas e fins. Estava sendo usado 100% para folha e mais 7 milhões, 5 a 7 milhões de recurso próprio.
Alguma pergunta? Quem tinha a autoridade final para autorizar a contratação dos professores, tanto ACTs, admitidos em caráter temporário, quanto efetivos na Secretaria de Educação? Quem eram as pessoas que tinham essa autonomia de fazer essas contratações? Na verdade, a Secretaria de... Eu não sei se... Acho que eu já até respondi, mas assim, ó, a Secretaria de Educação, eu não sei quem, mas acho que na época a Edna, ela olhava o quadro, eu não tenho certeza, mas alguém na educação olhava o quadro, via o que faltava e comunicava, claro que a Juraci tinha que autorizar, ela que autoriza, vai para o RH, o RH pede para a administração se ela autoriza. Quem dá o amém final, se autoriza ou não, é a Secretaria de Administração. Na época, o secretário Eduardo Bueno. Entendeu? Ele dá. Depois que passou por ele, eu não tenho competência de dizer não vou contratar ou vou contratar. Porque a partir do momento que ele responde para o RH que está autorizado, o RH convoca. Convocou, não tem mais volta. Deixa eu só... Deu? E não, o prefeito não dá assinatura de nada? Ele não autoriza a contratação? O prefeito não é a autoridade que assina as contratações? O prefeito, veja bem, esse é um ponto de vista meu, né? Mas um prefeito, se a secretária está dizendo que ela precisa de um professor, que ela precisa de determinada quantidade de monitor, ela está em loco, ela é quem gerencia a pasta. Para isso é como eu falei desde o início. Se um prefeito, seja lá ele qual for, tiver que sair de dentro do gabinete para ir lá dentro da qualquer escola ver se realmente precisa de um professor, então ele não precisa de secretário, né? Entendeu? Ela vai fazer a contratação dessa pessoa e o prefeito, precisa? Precisa. Precisa de um professor de educação física. Quem sou eu, ele, para dizer que não precisa, concorda? Se ela está dizendo que precisa e ela é quem vai nas escolas. Veja bem, Luciana, aqui eu faço pergunta e responde, né? Não é uma questão de opinião pessoal, mas eu estou falando de opinião profissional. Não é o prefeito que dá a assinatura final autorizando as contratações? Ou eu estou enganado? É uma pergunta. Eu vou te dizer... Não tenho a certeza se ele assina finalmente. Eu não tenho a certeza para te falar. Eu acho que não. Mas eu vou me certificar disso aí e vou te passar. Só que a assinatura final não tem nada a ver com a gestão de valores, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A assinatura de uma contratação não tem nada a ver com valores. Se o prefeito... Então tá, vamos lá. Ela pede para fazer a contratação de um professor de educação religiosa. E o prefeito diz, não, eu não vou contratar. Aí a sala lá, eu acho por mim que não precisa dessa contratação. E daí amanhã o pai chega na escola e não tem o profissional lá. Não tem o profissional de educação religiosa. E aí? Se fosse o teu filho, tu chegasse na escola e não tivesse um professor lá, o que tu ia fazer? Concorda? Luciana, aqui uma questão... Só um momento. Aqui eu te fizesse uma pergunta para mim, né? Mas a questão aqui não é tu fazer pergunta para mim. É nós fazermos pergunta para você e você nos responder. Só isso. E o que eu quero dizer para ti é o seguinte, tu não precisa nem verificar, ele tem que assinar. Ele é o ordenador de despesa. A secretária ela tem autonomia, mas ela tem que ter o aval, e um dos avais finais é do gestor. Não sei se final. Não, mas eu sei. Mas depois que fez a contratação, não tem volta. Aí não tem ele assinar ou ele não assinar. Porque quando tu faz a convocação, tu não pode voltar atrás de uma convocação.
A partir do momento que foi convocado, tem que contratar. Não existe convocar, chegar no prefeito e ele dizer assim, não, essa pessoa aqui nós não vamos contratar, e voltar para trás na convocação que foi feita. Não existe. Existe uma lista de convocação, quem que passou primeiro, quem que passou em segundo, quem que passou em terceiro, quem que vai ser chamado. Não dá para ir todo o trâmite, feito toda a convocação, a secretária informa ou deveria informar o prefeito a necessidade de determinados profissionais, faz a convocação, não tem mais volta. A partir do momento que fez a convocação, mesmo que não seja de acordo com o prefeito. Até em mim, quando chega em mim no final, eu não tenho mais poder para voltar para trás. Entendeu? Convocou, um abraço. Alguma pergunta? Luciana, quando foi feita a contratação desses profissionais, como você falou, e professores, tem professores no meio também, saiu da Secretaria da Educação, fato, foi para Controladoria, fato, né, que faz o controle, e passou também pelo RH, né, que é o pessoal da contratação. A Controladoria não viu que tinha excessiva gente sendo contratada? Não teve para controlar essas pessoas que não tinha necessidade de contratar naquela época? Que foi um ano, depois teve a pandemia, depois teve outro ano. No ano da pandemia foi contratado a mais, já que ninguém viu, não perceberam? Eu já respondi, é o que eu falei. Tanto que eu fui em loco que eu vi que tinha bastante quantidade de pessoas. A sequência que tu passou não é essa sequência. Sai da secretaria, vai para o RH informa a Secretaria de Administração, junto com os contadores, para ver se tem saldo, se pode contratar. O secretário de Administração dá o amém, pode contratar o Celinho. Pode contratar que está precisando na escola tal. Ele dá o amém dele, o RH convoca a pessoa para vir trazer a documentação para ser contratada. Depois que ela convoca, a pessoa traz a documentação para o RH manda para o controle interno. Ela já foi chamada, já foi convocada já. Vai para o controle interno verifica a documentação se está certa para que aquela pessoa seja contratada. É isso que o controle faz. Olhar e averiguar as documentações para ver se a documentação está certa para contratar aquele determinado profissional. Estando certa, dá o parecer que ele está apto a trabalhar. Depois de ter passado pelas outras secretarias. É a administração que diz sim ou não. Se o RH recebe o pedido e passa para a administração e ela diz que não, não chama. Entendeu? Chegou na Secretaria de Administração, o secretário de Administração diz, não, nós não vamos convocar porque a folha, o que tinha de saldo na Secretaria de Educação já foi usado, não vai ter condições de pagar, a gente não pode contratar. Volta para trás. Agora, a Secretaria de Administração, Finanças, junto com o contador, fala que pode ser contratado e é convocado, não tem mais volta. Depois daí que vai para mim. Depois que a pessoa foi convocada, é que vai para mim. Tá, só colocar mais uma vez. Passa pela secretária, para todos os trâmites, como a senhora falou. Mas não viram que tinha excesso nas contratações? Não foi, como a senhora falou, teve lá em off, viu que tinha excesso depois que foi contratado, né, do cabo de 6 meses, você foi lá, não tinham visto antes que estavam sendo contratados a mais? Antes, não teve assim, não foi alertado, alguém alertou? Quando eu vi, eu falei, as outras secretárias eu não posso responder, né? Porque daí era... Sim, os outros secretários têm que responder. Quando eu vi, eu fui atrás. Agora, mas ninguém se alertou, ninguém foi alertado? Comigo, ninguém comentou nada. Tá bom, obrigado. Como a senhora descreveria a situação financeira da Secretaria de Educação no momento da exoneração da secretária Maria Juraci
Existiam irregularidades ou preocupações significativas relativas à gestão de recursos? É o que eu comentei mais ou menos ali atrás, né? Porque na época ali, em 2022, era para ter... Ela tinha 55 milhões para ser usado no ano de 2022 na educação. Daí, com o Fundeb, com as suplementações, foi a 72 milhões, 17 milhões a mais. Desse valor, 7 milhões foram próprios, de toda a arrecadação. Não estou falando só para a folha. A folha de pagamento, no ano de 2022, ela tinha 35 milhões para fazer o pagamento da folha e a folha custou 42 milhões. Foi 7 milhões a mais na folha de pagamento. Foi usado aproximadamente 7 milhões a mais na folha. Aí vocês deduzem como é que estava a situação, né? Porque daí isso tudo vai estar no processo administrativo também. Perguntas? Posso falar, Júlia? Então, Luciana, assim, eu vou repetir o que eu já repeti para em outras oitivas, né? Quero repetir que aqui todas as declarações suas são gravadas, vai ser feito uma ata ao final que tu vai assinar, e aqui, como em outras situações institucionais, aqui tem que se falar a verdade, porque isso depois vai ser feito um relatório final, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, então só quero deixar isso bem claro para ti. E falando isso, eu vou repetir o que o Celim tentou falar, vou repetir, eu também falei também em algum momento. Pelo que foi declarado por ti, em agosto, vocês perceberam ali que havia um problema, né? Foi alertado o prefeito em agosto, vocês alertaram o prefeito. Prefeito? Eu não sei a data exata. Deixa eu terminar. Não, tu como controladora interna, tu já até respondesse isso, mas eu vou repetir para ver se tu tenta ser bem sucinta na resposta. Aí tu fosse em loco, percebesse, e fosse ao prefeito e falasse. Falasse com a secretária, falasse com o prefeito. Quais ações, né, foram tentadas, alguma ação para impedir esse excesso de gastos na folha de 7 milhões de reais, porque de agosto até final do ano, penso eu, que dá tempo de fazer algumas ações para evitar, já que se percebeu esse gasto excessivo. O que foi feito ali, quando tu conversou com o prefeito, o que o prefeito falou para ti? Ou o que o prefeito falou que faria? Enfim. Para as contratações, abrimos um processo administrativo e vamos apurar os fatos. Foi isso que foi feito. Sim, mas eu quero dizer para ti... Só um pouquinho. Tu não sabe a data do processo administrativo, eu sei. O processo administrativo, pelo menos que a gente está no portal da transparência, o processo administrativo, o primeiro processo administrativo, ele foi aberto em abril de 2023. Então, não foi aberto nenhum processo administrativo, pelo menos não foi informado para nós, nenhum processo administrativo no ano de 2022, só em abril de 23. Então, já que tu não sabias, né, a data, eu estou dizendo a data para ti. A data está lá? É só ir olhar a data. Eu tenho muito documento. Se eu for me lembrar um por um, a data de um por um. A senhora poderia detalhar os procedimentos adotados para a contratação e licitações na Secretaria
de Educação após a exoneração da ex-secretária Maria Juraci? Houve alguma mudança ou reforma nos processos em comparação com a nova gestora? Nós abrimos o processo administrativo e conversamos com a nova gestora e pedimos para que ela tomasse as providências cabíveis, colocasse todo mundo, cada um no seu devido lugar, para a gente ver e apurar o que estava a mais, o que estava faltando, o que estava a menos, o que... Esses eram os procedimentos que a gente tinha que tomar, que nós achamos que a secretária deveria tomar, que é o que foi feito. Visto onde precisava de professor, onde não precisava, onde tinha gente que tinha um local para ser colocado e deveria estar no seu local, foi remanejado todo mundo para daí então começar as contratações que realmente eram necessárias. Luciana, nessa pergunta ali, tu disse que foi aberto o processo administrativo, mas quero lembrar que o processo administrativo foi aberto só em abril de 2023. E a Juraci foi exonerada, tu lembra da data, não? Eu não lembro a data exata, mas o processo administrativo, quem abre é a Secretaria de Administração, é eles que acompanham, eles que abrem o processo administrativo. Por conta deles, é feita uma comissão, tem todo um trâmite, né? Para abrir o processo administrativo, né? Certo. Aí, o tempo que eles demoraram, esse é uma parte do serviço deles, né? Uhum. Por exemplo, a Tirciane... Na época dos fatos, ela estava como tua adjunta, né? Estava. Então, provavelmente, como ela era tua adjunta, ela estava acompanhando de perto esses problemas, correto? Estava. Então, ela tinha noção já também quais eram os problemas, é isso? Tomou conhecimento junto comigo ali, né? Nós duas juntos, certo. Analisando, sim. Certo. Tá bom, então. Obrigado. Nada. Durante as fiscalizações do controle interno na Secretaria de Educação, a senhora identificou algum caso de professor em desvio de função ou recebendo salário sem cumprir a sua carga horária normal em sala de aula? Teve casos. Na verdade, teve professor que estava recebendo aula excedente e que não estava cumprindo nem as 32 que ele tinha que cumprir e estava recebendo por aula excedente, indevidamente, né? Poderia fornecer informações sobre as medidas que foram adotadas para apurar esses casos identificados de desvio de função ou de professores recebendo salário sem cumprir sua carga horária regular em sala de aula? Isso foi o que foi passado para a secretária acompanhar, averiguar, e ela ficou de averiguar caso por caso, um por um, porque isso é serviço da educação, né? É serviço da Secretaria de Educação. A gente constatou os fatos e a secretária que deveria ir atrás, apurar os fatos. Acho que... Não sei se foi por um DOC. Até teve uma questão também de um professor, ou alguns professores que eles não estavam cumprindo o intervalo de aula, também que a gente constatou, acho que no Mariscal, se eu não me engano, na João
Batista da Cruz, é o nome? Não me lembro certo. João Batista da Cruz, que fica em período integral, então tinha as crianças, e aí teve uma questão também que parece que 1 ou 2 não estavam fazendo seu intervalo, e aí a gente pediu também para que ela conferisse essa questão. Até foi enviado um DOC, solicito parecer jurídico quanto à escola João Batista. A Juraci até pediu, porque a gente conversou com ela pessoalmente dessa questão, e ela pediu um parecer jurídico até em relação a isso na época. Perguntas? Assim, tu disse ali que foi constatada a questão de desvio de função e algumas irregularidades. E tu falasse, saiu no microfone, que tu deve ter um DOC, não sabe se tem um DOC ou não, mas é costume, né, uma pergunta, é costume de quando constatado qualquer irregularidade, é costume falar só verbalmente com o secretário, ou é feito um DOC, documentos, porque assim a gente pediu alguns documentos para a administração que não vieram ainda. E até vocês estão nos dando mais né, subsídio que esses documentos devem existir. Mas tu tens certeza? Foi feito um DOC relatando essas constatações do controle interno com relação a desvio de função, com relação a essas irregularidades? Foi feito o documento? Eu não falei que eu vi desvio de função, né? Eu não falei de desvio de função, não. Eu falei em relação a aulas excedentes, eu falei. E isso, existe 2 maneiras. Você pode tanto deixar registrado num DOC, se você quiser, uma ferramenta que a gente tem, mas não é obrigatório. Não é obrigatório que se faça pelo um DOC ou por e-mail. Tu faz da maneira que tu achar viável. Como eu, no dia, resolvi ligar e pedir para ela que viesse pessoalmente para a gente conversar as questões pessoalmente. No meu caso, eu chamei ela pessoalmente. No meu caso. Mas existe realmente a ferramenta de um DOC, que a gente pode usar, e existe e-mail também, né? E o WhatsApp, enfim. Houve algum momento em que a senhora ou a sua equipe alertaram a secretária de Educação sobre os riscos de ultrapassar os limites orçamentários devido ao aumento no número de contratações? Sim. Foi nessa conversa que ela esteve no controle interno. Nós comentamos a questão da folha, a questão de tudo, que prejudicaria, inclusive até ela, que estávamos tentando resguardá-la em relação a isso. Ela disse que sabia de tudo, mas que era necessário e que ela precisava contratar. Alguma pergunta? Mas isso sem documentação nenhuma. Vocês não fizeram nenhum documento, um e-mail para garantir que for, né, para garantir da profissão, no teu caso, como controladora interna, assim, não foi feito assim um DOC ou e-mail para garantir que tu, enquanto controladora interna, estava fazendo sua função de alertar a secretária e o prefeito. Suponho que tu também alertasse o prefeito, mas tudo verbalmente, tudo em reunião que a gente fez. Informal, sim. Uma coisa natural. Vai estourar a folha em 7 milhões. Não é uma coisa natural. Aí é tu que está falando, né? Não é da minha boca que está saindo que é uma coisa natural. A gente conversou, chamou, falou da possibilidade, o que dava para nós fazer, e ela insistiu dizendo que eu não entendia da educação. Foi aonde eu pedi o quadro de funcionários para ver onde é que tinha quantos, que daí eu pedi por um DOC para as diretorias. Mas ela insistiu falando que de educação eu não entendia. As pessoas que estavam juntos podem ser testemunha, inclusive.
de que eu não entendia do que eu estava falando e que ela sabia a necessidade dos profissionais que estavam precisando e que quem sabia o que tinha que contratar ou não era ela e não eu. Essa foi a resposta dela para mim. Quais são as pessoas que poderiam testemunhar essa conversa? A Ticiane estava junto. Mais alguém? Tinha... Ela nem é mais funcionária, que era nutricionista, a Angélica, mas ela pegou um pedaço do andar. Ela não pegou tudo, ela só veio para fazer uma pergunta para a Juraci, esperou enquanto ela estava falando, pegou o documento e saiu. Então ela não vai poder falar muita coisa. Então a Ticiane pode confirmar isso? Isso. Ok. Senhores, aqui encerrar-se as perguntas. Tem mais alguma dúvida? Ferrão, Celinho? Luciana, agora se tu desejar, quiser fazer mais alguma colocação, esclarecer mais alguma coisa, de repente deixasse de falar, antes da gente encerrar a oitiva, né, fica à disposição, tá bom? Fica à vontade para falar, se tu achar que tem que falar mais alguma coisa, esqueceu alguma coisa, alguma situação que tu acha que pode nos ajudar, porque aqui o trabalho da CPI realmente é para que a gente apure o que realmente aconteceu, né? Então, se tu tiver mais alguma colocação, é o momento certo. Bom, acho que eu respondi todas as perguntas que foram feitas. Nem eu, nem o prefeito falo em nome dele por conta de que foi a pessoa com quem eu procurei, né? Para ver qual a medida que a gente ia tomar. Nós não somos juízes de direito para dizer quem é culpado ou não, se realmente há a irregularidade ou não. Foi constatado, ao nosso ver, que estava irregular, que não estava feito da forma certa, que de repente tinha a mais, enfim. Para isso foi aberto o processo administrativo. É nele que vai ser apurado e pego todas as informações, enfim, para que seja visto no final o que está certo, o que está errado, o que tem que ser, enfim, resolvido, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e é isso aí, que Deus abençoe a todos. Obrigado, eu que agradeço, só peço que tu fique mais um pouquinho para assinar depois a ata. Eu que agradeço e também nós também não estamos aqui para julgar ninguém, não temos poder de polícia, por conta disso que todo o relatório final, com documentação, vai ser enviado para o Ministério Público, vai ser enviado para o Tribunal de Contas, para que eles, se achar necessário, sigam adiante. Então, agradeço mais uma vez, Luciana, pela tua colaboração, agradeço a Júlia, que está aí numa função, né, específica de digitar, enfim, aos dois advogados da casa, o vereador Celinho, o vereador Italiano. Eduardo, obrigado também pela colaboração. Boa tarde.